2x. Quem é? É o cosseno hiperbólico de 2x. Não é isso? Não é isso? Ó? O cosseno hiperbólico ao quadrado em x menos seno hiperbólico ao quadrado em x é 1. E o cosseno hiperbólico ao quadrado em x mais o seno hiperbólico ao quadrado em x é o cosseno hiperbólico de 2x. O que é que eu tenho daqui, hein? Tá certo? Logo, tá? Quando eu somo, o que é que eu tenho? Se eu somar, se eu somar as duas equações, fica o quê? 2 vezes o cosseno hiperbólico ao quadrado é igual a quê? 1 mais cosseno hiperbólico de 2x, tá certo? Então é o seguinte, ó, 2 vezes cosseno hiperbólico ao quadrado, 2 vezes cosseno hiperbólico ao quadrado é igual a quem? É 1 mais cosseno hiperbólico de 2x. E assim, quem é o cosseno hiperbólico ao quadrado? Ou seja, bem, você tem isso e você tem isso aí. E quando você faz a diferença, ó, pega a segunda menos a primeira. A segunda menos a primeira. Então fica o quê? 2 seno hiperbólico ao quadrado é igual a quem, hein? É o cosseno hiperbólico menos 1. Vou botar assim, ó, o cosseno hiperbólico de 2x mais 1, para ficar bonitinho. O cosseno hiperbólico de 2x o quê? Mais 1. E quando eu pego a segunda menos a primeira, eu fico com quem? Com 2 seno hiperbólico de x ao quadrado igual ao cosseno hiperbólico de 2x menos 1. Tá? Tá bom? Daí você tem a fórmula. Quem é o cosseno hiperbólico ao quadrado em x? Quem é? Cosseno hiperbólico ao quadrado em x é o cosseno hiperbólico de 2x mais 1 sobre 2. E quem é o seno hiperbólico ao quadrado em x? Quem é? Quem é? É o cosseno hiperbólico de 2x menos 1 sobre 2, para todo x real. Parecido, não é a mesma coisa, é bem parecido, lembra muito. Mas isso é fundamental para eu dizer para vocês o seguinte: essas duas fórmulas aqui, junto com o fato de que a derivada do cosseno hiperbólico é o seno hiperbólico e a derivada do seno hiperbólico é o cosseno hiperbólico, diz o seguinte, que as técnicas de integração de potências de cosseno por potências de seno, potências naturais, funcionam, tá certo? Para resolver integral de potência de cosseno hiperbólico por potência de seno hiperbólico, com os expoentes naturais. Então, quando você tem, aí eu não vou repetir aqui, tá? Não vou repetir. Ou seja, quando você pega, tá? Quando você pega o que eu quero dizer é o seguinte, ó. Quando você está diante de integrais do tipo seno hiperbólico elevado a n vezes cosseno hiperbólico elevado a m com mn inteiros,
com mn naturais, perdão, com mn naturais, as técnicas de integração para seno e cosseno funcionam para esse caso aqui também. Por quê? Porque vale estas fórmulas e valem o quê? Derivada do seno hiperbólico é o cosseno hiperbólico, derivada do cosseno hiperbólico é o seno hiperbólico. Tá? Tá bom? Quer dizer com isso o seguinte. Vamos lá. Tá? Porque você sabe, ó, quem é a integral do seno hiperbólico? Quem é a integral do seno hiperbólico? É o cosseno hiperbólico mais uma constante. E quem é a integral do cosseno hiperbólico? É quem? Seno hiperbólico mais uma constante. Tá certo? E quem é, por exemplo, portanto, quem é a integral do seno hiperbólico à terceira vezes cosseno hiperbólico ao quadrado? Por exemplo, aqui, ó, se transforma no integral polinomial. Como? Escreve isso aqui como sendo o quê? A integral de quem? Do seno hiperbólico ao quadrado vezes o quê? Cosseno hiperbólico ao quadrado vezes o seno hiperbólico de x. Integral em x. Tá bom? Por quê? Porque aí você vai transformar o seno hiperbólico em cosseno hiperbólico, quadrado, né? Perdão. Tá? Então essa integral vira o quê? Vira a integral de... Ó, quem é o seno hiperbólico ao quadrado? Daqui, ó. Quem é o seno hiperbólico ao quadrado? É o cosseno hiperbólico ao quadrado menos 1. Então isso aqui é o cosseno hiperbólico ao quadrado menos 1 vezes quem? Cosseno hiperbólico ao quadrado vezes o quê? O seno hiperbólico de x. Integral em x. Aí qual é a mudança de variável? Qual é? U igual ao cosseno hiperbólico de x. Quem é du? Seno hiperbólico de x dx. É a mesma técnica, tá? A técnica é igual. Então a integral... Hã? É. A integral... Não, precisa, agora precisa. Fica U2 menos 1 vezes o quê? U2 du. Integral polinomial. Tá? Integral polinomial. Que dá o quê? Quanto é que dá isso aqui? Entendido? Então isso aqui fica a integral de quanto? De U4 menos U2, integral em U, que dá o quê? U5 sobre 5 menos U3 sobre 3 mais uma constante. Mas quem é o cosseno hiperbólico? Então isso aqui é igual a cosseno hiperbólico aqui tem x sobre 5 menos cosseno hiperbólico a terceira em x sobre 3 mais uma constante. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Todas aquelas técnicas para potência de seno, potência de cosseno, potência com expoentes naturais, elas funcionam aqui. Entendeu? As derivadas, tudo. Tá bom? Entendido aí? Entendido? Tá? Lembrando, derivada do cosseno hiperbólico é o... Então aí vai. Vamos a mais algumas coisas. Deixa eu ver se eu esqueci. Tá entendido? Derivada do seno hiperbólico, cosseno hiperbólico. Derivada do cosseno hiperbólico, seno hiperbólico. Agora vamos a
Tá? E elas também servem, depois nós veremos que tem as funções hiperbólicas inversas. Então, como tem as substituições trigonométricas, tem as substituições hiperbólicas. Mas isso mais para frente. Então, continuando aqui, vamos para as próximas duas, a tangente hiperbólica e a secante hiperbólica. A função tangente, deixa eu apagar tudo, não fica nenhum resquício disso aqui. Tem que apagar mesmo, então apagou. Vamos. Lá. A função tangente hiperbólica, ou tangente mal escrita, né? A função tangente hiperbólica é a função denotada por TGH, tá? TGH e dada por tangente hiperbólica, quem é? Por definição, é o quociente entre o seno hiperbólico e o cosseno hiperbólico, tá? E vou aproveitar logo e botar a função secante hiperbólica. A função secante hiperbólica é a função denotada por SecH, secante, né? Hiperbólica, e dada por. Quem é a secante hiperbólica? Por definição, é o inverso multiplicativo do cosseno hiperbólico. Então, conclusão a respeito, consequências dessa definição. Quem é o domínio da tangente hiperbólica? É os reais. Tá certo? É os reais porque o domínio da tangente hiperbólica é o conjunto formado por cada x que está no domínio do seno hiperbólico. Portanto, é o conjunto formado por cada x real, x que é real, que está no domínio do cosseno hiperbólico, que é real, e o cosseno hiperbólico tem que ser diferente de zero. Mas o cosseno hiperbólico é diferente de zero em todo x real. Então, o domínio da tangente hiperbólica é os reais. Tá? Quem é a lei? Tá? O contradomínio, quando não está especificado, o contradomínio da tangente hiperbólica é os reais e o contradomínio é os reais. Quem é a lei de formação? Ou seja, quem é tangente hiperbólica em x para todo x real? Tangente hiperbólica em x, como é o quociente, é o quê? É o seno hiperbólico em x sobre quem? Sobre o cosseno hiperbólico em x. Tá? Tá bom? Entendido? Que vai ser igual a quê? Quem é o seno hiperbólico de x? É elevado a x mais elevado a menos x, menos elevado a menos x sobre 2. E aqui dá elevado a x mais elevado a menos x sobre 2. Cancela o 2 com 2, fica o quê? Elevado a x menos elevado a menos x sobre quem?
E elevado a x mais E elevado a menos x. Isso qualquer que seja o x real. Então está aqui a definição da tangente hiperbólica em x. Entendido? Entendido? Agora, ó, eu pedi, vocês já esqueceram, embora eu tenha pedido para não esquecer, eu pedi para você lembrar uma coisa que eu demonstrei hoje aqui para vocês, que dado x real, menos o cosseno hiperbólico de x é menor que o seno hiperbólico de x, que é menor do que o cosseno hiperbólico de x, não é? Eu demonstrei isso e disse a você, ó, lembre disso que eu vou usar na tangente hiperbólica. Não é essa desigualdade? O que é que acontece se eu dividir tudo isso por cosseno hiperbólico de x? Que é diferente de zero. Dado x real, cosseno hiperbólico de x é diferente de zero, então vírgula, logo, quando eu divido essa desigualdade, tudo por cosseno hiperbólico de x, que é um número positivo, o que é que eu fico? Menos 1 menor do que a tangente hiperbólica de x menor do que 1. Ou seja, a tangente hiperbólica em x é um número entre menos 1 e 1. Tá certo? Tá certo? É um número entre menos 1 e 1. Tá muito bom? É um número entre menos 1 e 1. Quer dizer, em módulo é menor do que 1. Bom? Quem é o domínio da secante hiperbólica? É R. E o contradomínio da secante hiperbólica? Contradomínio da secante hiperbólica. Quem é? Também é R. Lei de formação. Quem é a secante hiperbólica em x? Quem é? Quem é a secante hiperbólica em x? Ó, é 1 sobre o cosseno hiperbólico de x. É 1 sobre o cosseno hiperbólico de x. Ou seja, isso que é, quem é? É 2 sobre E elevado a x mais E elevado a menos x. Aqui, qualquer que seja o x real. Tá certo? Entendido? Entendido? Vamos ver se vocês entenderam mesmo. Quem é o limite? Quem é o limite? Tá? Quem é o limite? Com x tendendo a mais infinito da tangente hiperbólica em x. Isso é fundamental, ó. Quem é o limite com x tendendo a mais infinito da tangente hiperbólica em x? É o limite disso aqui. Com x tendendo a quem? A mais infinito, ou seja, é o limite. Não. Inicialmente é uma indeterminação. Você tem razão. Da elevada a x menos E elevado a menos x sobre E elevado a x mais E elevado a menos x. Não é isso? É uma indeterminação. É infinito sobre infinito. Tá? Acontece o seguinte, ó. Acontece uma coisa. Coloque o E elevado a x em evidência. Isso aqui fica o limite com x tendendo a mais infinito. Ou seja, divida tudo por E elevado a x. Se você divide numerador e denominador por E elevado a x, divide isso aqui por E elevado a x. Fica quanto? Fica 1 menos E elevado a menos 2x. Divide isso aqui por E elevado a x também. Fica 1 mais E elevado a menos 2x. Olhando dessa forma, quanto é que dá o limite dessa expressão? Com x tendendo a mais infinito. Qual é o limite do numerador? 1. Qual é o limite do denominador? 1. Que dá 1. Não é? Agora, quem é o limite da tangente hiperbólica de x quando x tende a menos infinito? Isso aqui é o limite com x tendendo a menos infinito de quem? De menos expressão. E elevado a x menos E elevado a menos x sobre E elevado a x mais E elevado a menos x.